duas semanas, né? Distante um pouquinho, aliás, não é tão pouquinho assim. A temperatura 13 graus e 8 décimos e a umidade relativa do ar em 96%. Bom dia, doutor Newton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Durante essa semana, eu falei com uma pessoa, né? É que não é nem conveniente mencionar o nome, mas ela falava sobre um processo de luto, né? Que enfrentou, ou está enfrentando, é claro, né? Que o luto ele é de um período bastante grande, É né? verdade. Eu prometi até abordar, focar o assunto, né? Do luto. Luto de filhos, luto de familiares, né? A gente sempre imagina que o luto de um filho, de uma filha, seja o mais difícil, né? É melhor a gente perder a gente ir até do que os filhos, né, Newton? A gente às vezes pensa dessa maneira. Bom, o luto, com certeza, é um desses momentos da vida do ser humano que são considerados limites, digamos assim, em termos de sentimentos e tudo mais. Momentos em que nós nos retiramos do mundo um pouco, necessariamente, nos voltamos para dentro de nós, no sentido de revisarmos a vida, revisarmos as relações, nos desenergizamos de alguma forma, e o luto tem vários processos, várias etapas, onde nós vamos lenta e progressivamente passando por elas e nos conectando com a vida e depois nos retirando, para dizermos de uma forma simples, para que as pessoas nos entendam em casa. O luto ele é prolongado, um luto não é uma questão de 2 dias ou simplesmente do ato de enterrar alguém querido. O luto é um processo que se desenvolve entre 5 a 7 anos nas melhores condições, às vezes se arrasta mais tempo dentro do indivíduo. Um indivíduo enlutado permanece por 10 anos, muitas vezes envolvido naquele processo, como se fosse um manto preto que tivesse caído sobre ele, desenergizando ele, desconectando a vida, tirando a vontade de fazer coisas, ou seja, o indivíduo fica parcialmente identificado com a pessoa morta, no sentido de semi-morto em alguns aspectos, desenergizado, sem vontade de fazer, caído, e depois se recupera de novo e vai à luta, até que lá por volta de 7, 10 anos, relativamente um tempo longo, começa a se estabelecer a ordem novamente dentro do indivíduo e ele retoma um pouco da graça e volta outra vez a viver. Se ele permanece enlutado, e aí nós já temos a patologia, a complicação do luto, ele pode ir até a velhice, até a morte dessa forma. Ou seja, agora, Newton, esses 5, 7, 10 anos, dependendo de cada pessoa, né, ele tem formas e tem formas, né? Porque a doença em si, né, a dificuldade de enfrentar o luto, ela pode se dar lá na primeira semana, né? Sim. Até o 10º ano, né? Ou até o final da vida. Ou até o final da vida. Né? O fato é que às vezes é difícil esquecer, né, Nilton? Bom, com certeza, dependendo da relação, o grau de relação que essa pessoa tem dentro de nós, passamos a vida toda ligadas de alguma forma com essa pessoa. Tem lutos, por exemplo, perder um filho, que é uma das coisas mais terríveis na vida de uma pessoa, abre um buraco na personalidade do indivíduo que não se fecha com nada mais. Ou seja, o indivíduo passa o resto da vida com aquele rombo, psiquicamente falando, que ele vai tratar, ele vai passar a vida toda lidando com aquilo, tentando desesperadamente de preencher e acomodar e encontrar saídas adequadas para poder conviver, mas é um buraco que não se fecha, porque a perda é muito grande. Um luto é uma perda. Mesmo que a pessoa, não importa o motivo pela qual a pessoa morre, para quem fica é uma grande perda. É um buraco que se abre dentro da pessoa de forma abrupta, muitas vezes, nas questões dos acidentes, das mortes súbitas, nas mortes inesperadas, e aí nós estamos falando das pessoas jovens, nas mortes das pessoas mais idosas, o indivíduo tem tempo de se preparar, digamos assim, o psiquismo se prepara. Às vezes até ele elabora de uma certa maneira, com uma certa antecedência, quando o indivíduo adoece e permanece um período longo doente, permite que a pessoa, de alguma forma, vá pensando e revisando. Chega um momento em que o que
que os familiares até desejam que aquela pessoa morra para evitar o sofrimento. A pessoa está sofrendo demais, já não tem sentido ficar viva e tudo mais. Então, o luto tem uma característica diferente. É luto, é perda, é despedida, por certo, há toda uma dor, mas é muito mais fácil se despedir de uma pessoa que morre aos 90 anos de idade do que uma pessoa aos 15, aos 7, aos 10. Evidentemente, estamos falando de impactos afetivos completamente diferentes. A pessoa que morre aos 90 anos já escreveu sua história, que de alguma maneira vai ser contada. Que a gente costuma dizer assim, descansou, né? Então. Descansou. E nós, eu acho que o homem, a humanidade, ela busca um tempo mais longevo, né? Mas só que muitas vezes a pessoa vive mais, mas com grandes perdas, né, Nilton? Sim. Perdas físicas, perdas emocionais. Sim. Porque uma pessoa que tenha 80, 90 anos, ela está deslocada das gerações. Né? Então, ela dificilmente se encontra, a não ser com os seus familiares. Isso é o que causa um grande transtorno nas pessoas de mais idade. É uma das razões pela qual as pessoas de mais idade ficam mais desoladas, mais silenciosas, mais desamparadas, mais sem assuntos, tem que ver com esse tema das perdas e da proximidade da própria morte. Então tem indivíduos que já perderam os pais, perderam os irmãos, perderam os amigos, perderam já alguns filhos. A pessoa já não tem muita graça, digamos assim, ela está ali meio de figurante em alguns aspectos. Então ela já não tem muito interesse em se vincular, em falar, porque a fala naturalmente vai trazer essas lembranças, essas recordações. Naturalmente ela vai se emocionar, ainda que as pessoas não percebam, porque não estão muito ligadas nelas. Vai se emocionar naturalmente sobre aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas sensações todas que vêm silenciosamente na cabeça dela, e ela ao mesmo tempo não externaliza. Então o indivíduo se protege, se cuida, etc. E isso com relação às perdas, só para completar a tua palavra, com relação à própria morte, gera uma ansiedade muito grande, porque ainda que a pessoa tenha idade, sabe que já fez, já cumpriu, já escreveu sua história, etc., morrer é morrer. É um desligamento, ela já tem a vivência do que significa a morte, tanto para quem morre quanto para a vivência de quem morre, não, ela já tem a experiência do que a morte provoca nas pessoas que ficam, digamos assim. Nós sabemos o que acontece com as pessoas que ficam, as que se vão nós não sabemos. Temos algumas inferências através de religiões e tudo mais, mas não há relato científico sobre isso, científico do ponto de vista da metodologia científica. Então não há a vivência da morte, nós não temos a vivência da morte, nós temos relatos das experiências de quem fica, que faz com que o indivíduo saiba o quanto ela prejudica quem fica, digamos assim. Quem fica sofre, inevitavelmente, porque faz parte a morte faz parte da vida. Mas então o indivíduo que está velhinho e próximo da sua própria morte já tem insônia, já tem transtornos com respeito às relações interpessoais, interfamiliares, ele já fica mais silencioso, tem assuntos que ele não gosta de falar, ele já se reclui, ele fica mais observando, tem problema, se junta a isso o problema de audição, problema de visão, que faz com que ele fique mais isolado, e assim sucessivamente. Então nós temos uma série de complicações que fazem com que o indivíduo que vive muito se envolva com isso e sofra as consequências disso, e os que morrem cedo também deixam as marcas nos que seguem vivendo, porque são marcas fortes, traumáticas, que às vezes a pessoa passa a vida toda tentando resolver e não consegue, como a morte, a perda de uma criança. Eu sempre recordo o livro do Ivan Esquerdo, né? A Arte de Esquecer. Né? Sim. A gente não poderia viver se a gente lembrasse ao mesmo tempo todas as nossas experiências, não teria como o cérebro, né? Já estão guardadas conosco, né? Mas guardadas muitas vezes pegando um pouco da neurociência, né? Sim. De ligações, né? Intracelulares, né? Aliás, nós temos uma forma física e outra forma mental, né? De guardar a memória. Sim. Né? Acontece que a memória, embora a pessoa mais idosa ela tenha uma memória mais clara, né, do seu passado, detalhes do seu passado lá no íntimo, lá no início do seu passado, ela passa a ser quase uma bigorna, né, de castigo. Lembrar e você, ou até de certa forma uma defesa. Né?
Você vive só no mundo daquele passado que você queira, né? Então, eu tenho visto no consultório, eu trabalho com pessoas também de mais idade, uma faixa do meu consultório é de pessoas mais idosas. Eu tenho visto que a perda de memória em pessoas de mais idade, da metade da vida para diante, está associada com essa incapacidade que algumas pessoas têm de lidar com a memória. Ou seja, tem algumas pessoas que sofrem muito, digamos assim, para dizer de uma forma simples, ou têm uma certa dificuldade de colocar alguns temas sobre a mesa, na mesa da sua própria vida, e olhar aquilo no cotidiano. Então, é a passagem do tempo, a relação com o próprio corpo, a relação com a mulher, a passagem do tempo na relação com a mulher, os filhos que envelhecem, os pais que se foram, os amigos que se foram, mudanças de bairro, de cidade, de profissão, desejos que tinham ao longo da juventude que ficaram para trás, alguns não podem mais ser recuperados, e assim sucessivamente. Pessoas que não lidam muito bem com isso, que não colocam o foco no cotidiano nessas coisas, em algum momento começam a desligar o disjuntor, a chave geral. Então, a memória, em função dessas dificuldades todas, e eu estou resumindo algo que é bastante mais complexo, do ponto de vista emocional, essa pessoa começa lenta e progressivamente a apagar as luzes da casa. E eu estou usando a casa como uma metáfora da cabeça, da memória. Então, ela vai se retirando de uma peça, de outra peça, e vai apagando as luzes e batendo as portas, sem ter consciência disso. Agora, por que ela faz? Porque ela tem uma dinâmica interna de não poder parar e olhar e conversar e pensar sobre as coisas desagradáveis da vida de uma forma mais profunda. Ela a nível totalmente inconsciente e defensivamente, ela começa a desligar, a apagar as luzes para não voltar a olhar o desagradável. Quando chega um momento em que essas coisas desagradáveis são muito volumosas e o indivíduo, a nível inconsciente, conclui que já não tem muita porta, teria que voltar a abrir muitos compartimentos, ligar muitas luzes, fazer uma revisão muito grande, uma faxina muito grande na vida, que ele já não tem mais vontade, não tem mais, não tem disposição, não tem habilidade, não tem um monte de coisa. Então aí ele desliga o disjuntor final, quando sai do lado de fora, abre a chave da tampa do computador e desliga o disjuntor e corta a corrente. No caso, pegar esse exemplo de pais e filhos, né? Luto de filho, né? Ou de filha, né? Ela vai ficar num compartimento, mas essa porta, ela sempre vai estar entreaberta. Bom, se a pessoa não estamos falando mais de perda de memória, nós estamos falando de uma pessoa normal, digamos assim, comum. Um luto de uma pessoa querida, jovem, um filho, por exemplo, certamente é uma ferida que vai ficar aberta para sempre. O indivíduo vai passar curando essa ferida, colocando pomadas e curativos e tratando de alguma forma de... Que tipo de curativo pode se fazer num luto? Bom, vai depender da saúde mental do indivíduo. Uma das coisas que as pessoas fazem, às vezes de forma bastante imediata, é se correrem para a religião. Com a ideia, ou com a fantasia, ou com a expectativa, ou a esperança do reencontro, ou de ter notícias, etc, etc. Então, isso é muito tranquilizador para quem perde e tem uma perda inconsolável, inadmissível, que o indivíduo de alguma forma desesperadamente não consegue lidar com aquilo. Então, uma forma que tem de se apaziguar é tentar estabelecer um vínculo com aquela pessoa que se foi. E as religiões de alguma forma oferecem isso, porque todas elas falam dos mortos, digamos assim. E esse é um dos motivos pelo qual as religiões sempre existiram na história da humanidade. É muito tranquilizador para quem perde poder ter uma teoria sobre a morte. Sobre o que vai acontecer, se vamos nos encontrar, não, se está bem, se está mal, que tipo de notícias, etc, etc. Porque o indivíduo que fica vivo, com respeito ao que morre, fica numa culpa do cão o tempo todo. É muito desagradável e às vezes até inconciliável desde o ponto de vista psíquico a cabeça de um pai, por exemplo, que perde um filho. A pergunta, bom, por que ele? Por que não eu? Por que eu não fui no lugar dele? Por que eu não fui capaz de defender? Ou o que eu não fiz que não foi suficiente? Ou o que aconteceu que eu não enxerguei? E, bom, perguntas todas essas que as pessoas se fazem e que não têm resposta, evidentemente, mas que ficam martelando a cabeça do sujeito até a morte. Então, essas questões todas viram o indivíduo lá do avesso. Faz com que a ferida fique sangrando, não porque o morto reivindique, porque ele já não reivindica mais, está morto, mas dentro de nós mesmos nos reivindicamos.
e nos cobramos e nos associamos e tentamos buscar soluções que já não são mais possíveis e também não foram, porque não foram efetivas, e assim sucessivamente. Mas começamos a nos amofinar com esse tema. Então, algo que tem dentro de nós, que se aproveitava de outras coisas para nos aterrorizar, nos fazer passar mal, sofrer, etc., se vale desse capital, a partir daí, para nos manter permanentemente chicoteados. Então, nós passamos esses aspectos mais primitivos, digamos assim, do nosso psiquismo, passa a utilizar esses elementos do cotidiano, mais desagradáveis, como uma perda, evidentemente, para ficar o resto da vida nos atormentando e nos perguntando, quando, do ponto de vista racional, a morte é a morte, ponto final, se desliga. Agora, nós temos a relação afetiva com o morto. O que nós fazemos com essa energia que aquela pessoa representava dentro de nós, para onde nós colocamos? Quando alguém se separa de uma mulher, ou um homem, um casal, ou um homem ou uma mulher se separa, o que acontece? Aquela energia que era colocada no outro fica dentro da nossa cabeça nos bombardeando. Então, são alguém que está apaixonado por uma mulher, a mulher briga com essa pessoa, o que o indivíduo faz com aquela paixão? Sim, então, é quase um luto. Aliás, é um luto, então, é uma perda, né? Com o sujeito vivo. Ali nós temos uma vantagem, porque o indivíduo vivo pode ser escutado, falado, pode ser visto, recebe notícias. É comum uma frase em brigas, separações, né? De preferir a pessoa separar pela morte do que separar na vida, né? Mas eu acho que é bravata de quem fala, né, Newton? No fundo, a morte ela não tem retorno. Certamente seria infinitamente pior, a pessoa nem sabe o que está dizendo, mas de qualquer maneira a ideia aponta para o dado de que é intolerável para essa pessoa ter notícias da pessoa amada, viva, que é um sofrimento atroz para ela. Ela preferiria que a pessoa estivesse morta, porque aí já estaria cortado, estaria resolvido o problema. Enquanto a pessoa está viva, o problema se prolonga porque tu tens que resolver aquilo dentro de ti. O outro já não te quer mais. Quando uma pessoa se retira da nossa vida e nos diz, eu não te quero mais, quero me separar, isso causa dentro de nós uma dor muito grande. O ser humano lida muito mal quando alguém retira o amor. A morte é uma retirada de amor. Então, todos nós ficamos muito mal, entre outras coisas, porque alguém, por questões da vida, sem nos questionar e sem nos avisar, se retira da nossa vida. A morte é assim. Então, essa retirada de amor, que é inevitável, por outros motivos, faz com que também quem fica vivo fique muito mal. Porque ele não pode discutir, ele não pode conversar, ele não teve a chance de argumentar. Não morre. Não morre por mim, fica por mim, não morre pela nossa história, pelos nossos filhos, pela tua vida. A pessoa não consegue, de alguma forma, fazer isso, e a frustração, as acusações e tudo mais, no mínimo, vai fazer com que essa pessoa fique virada do lado do avesso. Estou usando termos cotidianos para que as pessoas nos entendam em casa. Claro que cada uma dessas expressões que eu uso, virada do lado do avesso, retirar o amor, tudo, seria um livro, né? Ou um ano de estudos para explicar com profundidade o que significa isso. Mas, de qualquer maneira, estamos falando de retiradas de amor. E o quanto nós, seres humanos, passamos mal quando alguém retira o amor de nós. Seja pelo motivo que for. Depois, racionalmente, nós buscamos explicações. Era muito jovem, morreu com um acidente, uma doença grave, uma morte súbita, etc, etc. Que é real. Tudo isso é verdadeiro. Mas o certo que, independentemente de nós termos um certo sentimento de pesar, digamos assim, por quem se vai tão precocemente, nós também ficamos muito mal porque aquela pessoa se foi da nossa vida. E nós não gostaríamos que ela se fosse. Então é uma ruptura unilateral, digamos assim, abrupta, forte, de uma maneira irreparável. Tu racionaliza para colocar no departamento, mas da tua memória. Correto. Né? E administrar aquilo ali. Quer dizer, enquanto tu não consegue racionalizar de forma tranquila, né, tu tens convives, né, com aquilo na tua memória. Né? E é evidente que os familiares de maior vínculo, né, tu tens essa lembrança permanente. Né? Eu, tempos atrás, quando perdi o meu pai, foi em 2001, um colega meu, Otaviano Cunha, que talvez possa estar ouvindo, né? Da antiga rádio que eu trabalhava. E ele disse uma coisa para mim que eu guardei aquilo, né? Que a gente, tu passa
não passa 24 horas sem, em algum momento, lembrar Sim. a figura paterna, né? Porque isso aí, né, nós somos, né, um pouco da figura paterna, um pouco da figura materna, né? Eu acho que com a mãe é a mesma situação, né? Nós temos os traços, né, os trejeitos e tudo mais. É inevitável. E o filho, a gente coloca nele, eu acho, né, as nossas projeções, né, Newton? O que a gente imaginaria que ele fosse. Olha, nós temos situações que de alguma forma se assemelham em alguns aspectos ao tema da morte, que é, por exemplo, a imigração. A migração. O sair de perto, mudar de continente, de cidade, ou não se encontrar mais ou raramente, são situações que também mobilizam um pouco o tema da morte, digamos assim. Porque quem mora num outro continente, quem mora no Canadá, no Alasca, na Austrália, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, que são lugares muito distantes, que hoje até nós temos os Skype, Facebook, todas essas questões, a questão das redes, que permite que nós tenhamos notícia diariamente, isso facilita um pouco, ajuda um pouco as conexões ou reconexões a não se perder tanto, mas de qualquer maneira há perdas enormes. A relação muda, a distância, quando tu sai do teu país, não só tu perde os teus amigos e teus familiares, como além do mais tu perde a identidade, tu perde a personalidade de brasileiro, tu perde a língua, os cheiros, os gostos, as cores, o jeito de ser, a cultura. Quando tu chega lá do outro lado, tu és outra pessoa, pelo menos tem que te relacionar com outro mundo que não tem nada a ver com o teu. Então é uma perda brusca, brutal, que faz com que muitas pessoas passem muito mal. E encontram soluções, cada uma do seu jeito, do saudável ao doentio, para lidar com isso. As pessoas cortam os laços, não voltam nunca mais, não escrevem, não tem notícia, não ligam, simplesmente se perdem, se desorientam. Outros se desesperam, tratam de criar pequenas comunidades. Então existem como que pequenas embaixadas até para distritais. Manter essa cultura e CTGs é um exemplo disso. Tem CTG em Paris, tem CTG em Londres, tem CTG em Xangai, tem CTG em Tóquio, existe CTG em todos os lugares do mundo, onde as pessoas se reúnem e falam das suas tradições e se vestem de gaúcho e tudo mais, para recuperar, resgatar, e assim é com todos os povos. Então, numa tentativa de não ter essa perda brusca, não ter essa ferida que faz com que o indivíduo sangre até a morte. Mas existem patologias, existem pessoas que não conseguem lidar bem com isso e ficam em situações de luto também na imigração. Por exemplo, eu quando morava na Argentina, tive um colega provisório, que foi um brasileiro que foi fazer otorrinolaringologia no hospital italiano, que era um homem que durante 2 anos, ele esteve lá, 2, 3 anos, ele foi uma das pessoas que eu mais vi sofrer na imigração. Ele chorava diariamente, escutando uma rádio brasileira enorme que ele tinha comprado, com uma antena que subia para o edifício, até o teto do edifício, para tentar escutar um jogo de um Grenal, e chorava de empapar a roupa. Se vestia de gaúcho e saía para a rua. Ficava meio engraçado, porque andar de gaúcho no centro de Buenos Aires já era uma certa curiosidade, porque o gaúcho argentino não anda assim. E ele se fardava de gaúcho e andava honrosamente com uma camisa branca, um lenço vermelho no pescoço, uma bombacha bem larga, e era uma forma que ele tinha de resgatar desesperadamente aquela identidade que tinha se perdido, e ao mesmo tempo passava mal, porque agora é interessante, veja, né, que ele se mobilizava, ele mesmo se vestia a rigor, sim, né, para ele se sentir bem. Sim, né? Era uma busca desesperada de se reencontrar. Uma outra pessoa que olha, né, coloca isso às vezes até no ridículo. Né? E na verdade ele não entende porque é uma cultura, né? Sim. E é uma necessidade. É a cultura e a necessidade de buscar os seus vínculos. Né? De certa maneira é o remédio que ele encontrou. Ele encontrou, tá legal para ele. O outro entenderá ou não, mas é o problema do outro. O julgamento do outro às vezes é preconceituoso e não resolve nada. Não, e a pessoa entende desde a sua cultura. Eu tenho alguns sobrinhos que moram em Brasília, e o outro dia, há uns tempos atrás, um deles estava estudando aqui, fazendo um curso de especialização, e eventualmente via algum gaúcho, o pessoal que vem da campanha, de fora, tal, que passava no calçadão, no centro ali, vestido, como a gente vê até hoje, de bota e bombacha, e ele chegava em casa e dizia, como candango, né, que são os nascidos em Brasília, ô tio, eu não entendo por que essas pessoas andam fantasiadas na rua, tem alguma festa, alguma coisa? Na cabeça dele, ele, claro, era um menino com pouco contato,
ele entendia que as pessoas andavam fantasiadas na rua. Mas, a rigor, nós vemos isso. Nós vemos os hindus andando com turbante. Quem vai aos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, os taxistas quase todos são hindus. Dirigem com turbante, ninguém questiona. Nós vemos os africanos que andam com as suas roupas, inclusive com turbantes, as mulheres com as roupas coloridas, os homens com aquelas túnicas bonitas de seda. Vemos Eu acho que isso aí é uma diferença nítida, né, Nilton? De regiões, grandes metrópoles, né? Onde se reúnem culturas diferentes. E há regiões pequenas, quase províncias, né? Onde se perpetua um perfil, né? Sim. Então ali é muito fechado, né? E numa metrópole tu acaba aceitando qualquer coisa porque são culturas diferentes, cada um tem as suas manias, né? Então, agora vamos fazer um gancho com o luto de quando a pessoa morre. De que maneira tu pode resgatar? O indivíduo que é imigrante, que migrou, ele pode resgatar as tradições, a comida, os cheiros, a língua com os amigos, ele pode falar em casa, ele pode se vestir, ele tem esse resgate, e a perda, com isso ele amacia, ele adorna a perda, digamos assim, e consegue de alguma forma conviver, suavizar e seguir adiante. Agora, o indivíduo que morre não deixa essa possibilidade para quem fica vivo. Então, a pessoa momentaneamente sobra para quem fica vivo alguns recursos. Por exemplo, se assemelhar ao morto, passar a dizer coisas parecidas, se identificar parcialmente com o morto, no sentido de usar às vezes algumas roupas do morto. Os filhos às vezes usam algumas roupas dos pais, usam o carro do pai, ficam mais próximo de algum amigo, e digo isso no sentido carinhoso, não no sentido sexual, que alguma pessoa em casa possa estar pensando. Me refiro, porque até é motivo de piada, mas me refiro aos aspectos mais saudáveis assim, das relações, onde as pessoas se identificam e percebem a dor do outro e a sua própria dor, e tratam, através das coisas que ficaram, dos vínculos antigos que ficaram com o morto, tentar, a semelhança do imigrante, se vestir ou se colocar um pouco no lugar daquela pessoa para apaziguar um pouco a dor interna. Então o indivíduo vai para o trabalho, ocupa o lugar do pai, começa a pensar ou ter atitudes provisórias igual ao pai. Depois, mais adiante, ele vai resolver isso de uma forma. Mas imediatamente o que sobra para ele é isso. Usa as roupas, enfim, às vezes passa até a ter atitudes corporais, cacuetes, jeito de andar, de falar, enfim, que eram muito específico do pai. Aquilo que já estava dentro dele aflora e toma um certo domínio, assume um comando mais importante, que é uma maneira do indivíduo se apaziguar, trazer um pouco do morto para dentro de si. E aí nós já estamos no processo de luto, isso faz parte do processo de luto, numa tentativa desesperada de diminuir a dor. Se o indivíduo exagerar muito nesse trazer o morto para dentro de si, ele corre o risco de morrer também, ou seja, seguir o destino do morto. Provisoriamente ele pode se identificar parcialmente com o morto, ter algumas características, isso faz parte da elaboração do luto, mas se ele se identificar demais, ele pode ter uma doença grave e fulminante, ele pode morrer num acidente, ele pode, enfim, encontrar formas de, teoricamente, mesmo caminho, ir se encontrar com o morto, digamos, seguir o caminho do morto. Então nós vemos algumas pessoas enlutadas, é muito comum nós vermos isso, as pessoas em casa certamente têm exemplos disso, de que nos meses seguintes, nos anos seguintes, um filho ou um irmão, ou a esposa ou o esposo também terminam encontrando um jeito de morrer. São atrapalhos que surgem dentro da cabeça do indivíduo no processo de enlutamento. Aí já faz parte da patologia da doença que envolve todo o processo de luto. Mas, e são idas e vindas. O indivíduo vai se identificando, se desidentificando, vai indo e vindo, vai ficando semelhante e distante, e ao mesmo tempo ele vai negociando internamente, vai administrando. Até que um dia ele consegue retomar a vida dele, aceitar que o morto está morto e que não vai voltar mais, e que aquilo já não é tão doloroso, porque ele já passou o impacto traumático, ele já conseguiu colocar aquilo de uma forma mais adequada dentro da cabeça dele, como livros em prateleiras, que ele um dia poderá agarrar e pesquisar como se fosse um livro de pesquisa, de conversar, contar para o filho histórias do pai, ou contar para os irmãos alguma coisa engraçada de quem já se foi, etc. Mas como já num outro sentido, ele já não está tão desesperado pelo outro, mas simplesmente lembra, às vezes com uma certa dor ainda, porque são relações muito difíceis, mas ele já consegue acomodar de uma maneira diferente. E ele vai retomar a vida dele, vai retomar a vida com a mulher, com os filhos, com os negócios,
mas até chegar nesse nível leva realmente Claro. 5, 6, 7 a 10 anos em condições normais. Newton, deixa eu fazer nosso intervalo, são 9 horas mais 32 minutos. Você ouve o programa Insight pela sua rádio pelotense. Nós vamos às mensagens gravadas pela rádio. No Facebook nós damos uma travadinha e já retornamos, né, com os assuntos de hoje.